Boa noite, pessoal, bem-vindos. Mais um ciclo, né? Começando de novo. Eu não interrompo o fluxo da vida. Ai, que calor que tá aqui. Deu uma corrida. Bem-vindos. Dá um minutinho, né? Para o pessoal ir chegando. E você vai se aproximando. Vai entrando mais num silêncio reflexivo, deixando a cabecinha aberta, para a gente conversar um pouco sobre a vida, né? É um domingo que nutre a gente, que bota a gente numa condição, olha, vai começar de novo a semana, não se abandona, não se deixa, né? E você vai entrando nessa ideia, para não se esquecer de você. É muito fácil se esquecer. É muito fácil entrar na conversinha dos outros, se impressionar. É muito fácil. Então a gente vai tendo essa oportunidade, né? Eu daqui, você daí, certo? Então vou diminuir o volume e a gente vai chegando, né, nesse encontro. O encontro às vezes meio incômodo, né, gente? Vamos falar a verdade, às vezes a gente escuta coisa aqui que incomoda, né? Mas é assim mesmo, né? A gente que quer trabalhar as coisas, quer ver uma melhora na vida de verdade, finalmente, né? A gente acaba tendo que lidar com certas coisas, mas é assim. A boa notícia é que é a porta de saída, às vezes é incômodo, mas é a porta de saída, né? E o tema, eu não interrompo o fluxo da vida, ele é um tema interessante, né? Porque o fluxo da vida, ele é constante, na verdade, né? Mas quando a gente fala assim, não interrompo o fluxo da vida, é porque existem focos de aproximação desse fluxo, né? Existe fase de consciência, né? Inclusive, respondi uma pergunta hoje que diz respeito a esse tipo de coisa, né? Nosso amigo, que é um seguidor aqui que está, né, trabalhando bastante, tudo, ele mandou uma pergunta sobre as frases, né? E a resposta é muito independente. Por isso que o Kalunga falou na outra aula assim, olha, a gente está disponibilizando ferramentas, mas cada pessoa está num estágio, cada pessoa tem um sentimento. O que hoje pode ser uma frase só de cabeça, amanhã a pessoa está tão concentrada nela, tão fechada nela, que aqueles fluxos sutis de energia que antes já estavam ali, só que o foco da atenção está tão dispersado, a pessoa está tão fora, está tão aberta para fora, para tudo fora. Ela está a serviço de ser alguém para, né, representar um papel nesse mundo e está entregue a isso. Ela não percebe, né, não tem fronteira entre ela e o que está acontecendo. Então, aqueles fluxos sutil que já está lá, que ela não percebe, ela começa a perceber, a notar, e começa a ter energia no corpo, sentir coisas que não sentia antes, vibração, ver cor diferente, acontecem fenômenos reais. Então não é só frase, né? No nosso contexto, não tem a ver só com auto-hipnose, tem a ver com uma posição, vamos colocar assim, eu não gosto dessa palavra, tá, gente? Mas é uma maneira de comunicar para vocês, uma posição psicológica. Mas não é uma posição psicológica interna que não se reflete para fora. Não se trata de assuntos mentais. Não. É uma coisa que liga com o seu comportamento, né? E isso vai mudando quem você é na essência. Então, o fluxo vai mudando, o contato muda, né? É muito interessante esse jogo. Um cafezinho, se você não tem o seu aí, recomendo pegar. Então, o que é o fluxo da vida? Tudo é a vida, né? Tudo é a vida, tudo é expressão da vida, e cada coisa que você faz no seu dia a dia, isso é muito legal a gente reforçar dentro do trabalho. É a vida através de você, você não está separado dela, você não está à parte dela, Você é parte da luz da vida. Isso é legal. Você,
Quando você está no seu dia a dia, só no seu pensamento, fazendo coisas, mas você está bem em contato com você, lembre-se dessa frase: eu sou parte da luz da vida. Então a vida, ela projeta e você filtra, entre aspas, através da sua faceta de personalidade, do seu ego existencial. Então você experimenta sensações, experimenta a vida, mas você está ligado com a luz, que é a luz que emite tudo. Então você é parte dessa luz. Então você não está a parte dela, você não está a parte da criação, a parte, né, dessa lobotomia que enfiaram na gente, né? Um monte de lendas da paixão, eu adoro brincar assim, né? Lendas da paixão, maluquice, que falam que a gente é banidinho, pecador, ai, né? Aquelas histórias infantis, como diria o Calunga, né? Aquelas coisas infantil que coloca você lá, ai, no Jardim do Éden, banidinho, ai, essas coisas, né? Bobagem, besteira. É importante que se fale essas coisas porque o fundo faz a forma. Então, lá no fundo da gente tem um monte de lendas da paixão, dizendo que a gente é desmerecedor, dizendo que a gente é banidinho, que a gente não é merecedor, que a gente é... um monte de bobagem, né? Que a gente escutou lá quando a gente era criancinha. E aí, como eu falei na resposta de hoje, a gente cresce meio que, né, a parte da gente mesmo, analisando partes de nós, né? O que aquilo significa, que partes, tudo separado, né? Mas não tem separação. Você é uma coisa integral, ligado com a vida o tempo todo. O que acontece? Isso é legal, é bacana que a gente vai construindo um corpo de conhecimento, vai trazendo um exemplo. Lembra que o Calunga falou numa aula assim, olha, teve coisa que você fez e não pensou e foi, e deu certo. Alguma coisa te empurrou e você, eu vou, e deu certo. O que, Marco? Não sei, uma coisa do trabalho, uma coisa do relacionamento, uma coisa que você inventou, uma coisa, um jeitão diferente no seu trabalho. Você pegou e se atirou, falou assim, eu vou, e fui. O que acontece? A vozinha, que tem a ver com o fluxo da vida, ela ganhou um pouquinho mais de força dentro de você. Você escutou, alguma coisa te empurrou, vai! E você foi e deu certo, né? Então, você mesmo, ao longo da sua vida, você já teve algumas experiências que se apostou em você. Você foi, né? Isso daí, o que acontece? O condicionamento, os medos, isso aí deu uma folga. Por alguma razão, naquele momento, isso aí enfraqueceu e você apostou em você e foi, né? Mas o difícil é manter, o difícil é perceber, o difícil é você abrir o olho de manhã e não repetir o dia de ontem. É multidimensional. Por isso que a gente fala aqui, olha, o trabalho é um alimento, esse trabalho aqui. Né? Por mais que você escute certas coisas que parecem que são repetidas, na verdade elas estão sendo enriquecidas em camadas. Porque o meu próprio processo está sendo enriquecido em camadas. Por exemplo, eu vou dar um detalhe hoje para vocês. Hoje de manhã eu percebi que eu já ia repetir uma coisa mental de ontem. Aí o que eu usei? Né? Zero, vazio, observador. Na hora. Eu venho usando a própria ferramenta que eu passo para vocês, porque é aquilo que o Calunga falou. Se a vida age, se a vida é um fluxo, quem é que está repetindo? A consciência que observa, né? Mas qual qualidade da consciência? A consciência condicionada ou aquela consciência que está conectada com algo maior? Então, na hora que você percebe, por isso que o agora é tão importante, por isso que manter a consciência no agora é tão importante, e usar ferramentas que possam te trazer para uma neutralidade mental, fazendo você mudar de atitude comportamental, é tão importante. É tão importante você manter a consciência, né? Como eu disse na resposta do nosso amigo, é muito fácil a gente se absorver numa explicação, num conflito, em alguma coisa que a gente está vivenciando, e daqui a pouco a gente está concordando com a ideia do outro. Não, você não acha mesmo, é uma ideia limitante. E a gente às vezes não percebe, por hábito, por educação, por automatismo, por não querer queimar o filme com a pessoa, porque não quer dar uma de turrão, não quer dar uma de limpa, né? Tipo, desculpa de peidorreiro, se afastar de situação que a pessoa está falando uma bobagem.
uma bobagem, limitante, colocando 1 milhão de motivos para nada dar certo na vida. Pode observar, tem gente em volta de você que são os motivadores do mal. A boca do capeta. Não sabe nada, não entende de multidimensionalidade, não entende que é conectado com a vida, não entende as coisas que a gente explica aqui, não sabe nada e fica lá falando coisa. Não quer assim, você viu? Ai, que absurdo, olha o Brasil, não sei o que lá. O que é? Querendo fazer você palpitar seu coração. Olha que situação bobinha, mas é cotidiana. Sempre tem alguém querendo te carregar para uma situação, querendo extrair de você uma emoção, uma concordância. É mesmo? Você não acha? Ah, eu acho, né? É aquilo que o Calunga falou uma vez. Se você está muito treinado para falar com a pessoa, para não se incomodar, você está muito treinado e por dentro você está no observador, você está, é louco, deixa para lá, quer as maiores desgraças do mundo, quer puxar tudo para ele. Problema, se tiver treinado com isso, não tem o menor problema, né? Não tem o problema, você não tem problema nenhum conviver com as pessoas. Não se trata disso, o problema é que você precisa treinar você para ficar consciente. E isso não é uma coisa que é comum. Você está muito na inconsciência, como eu já tive um dia, né? E a maioria está na inconsciência de não entender que literalmente está ligado com a natureza e que só tem um jeito de descobrir se isso é verdade ou não. É reverter esse processo, senão você vai ficar só num trabalho bobo para você ficar achando que isso aqui é uma coisa, né, esotérica, uma coisa assim, né? Não. Mas Marco, qual que é o problema do esotérico? Ué, o problema é que aqui é o clube do saco cheio. Quem está aqui é porque está de saco cheio de ficar escutando coisa muito fantasiosa que não consegue usar, que no dia a dia não te coloca numa posição de poder, que no dia a dia não te convoca, olha, mantenha consciência, dá um comando, não entra. Olha, sua realidade vai mudar se você mudar esses detalhes no agora. Não precisa ser de uma vez, mas faz um pouco por dia, um pouco por dia, um pouco por dia, para que você consiga fazer uma estrutura real onde você vai sentir. Né? Não se trata de preconceito com o que tem aí, mas é que é um outro nível de trabalho, onde a vida, né? Você está refazendo a sua aliança com a vida, com a sua própria vida, com o seu próprio ser. Você entender que você não conhece você de verdade, né? É literal e é um negócio, não tem palavra para descrever. Né? Quando você começa a falar, puxa, então eu estou no engodo, Marco, tá? Você está no engodo. Puxa, então eu não me conheço. Não, você não se conhece. Puxa, eu sou médium de verdade, mas ninguém te explicou como. Aqui a gente explica como. E isso é importante. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Porque para você, a vida, eu estou no fluxo da vida, eu confio na vida, fazer uma reversão dessas vozes de desconfiança, de limitação. Você não... Por que eu falei que é o clube do saco cheio? Porque aqui você quer ver um resultado, você quer sentir na pele. Porque não basta eu falar coisas bonitas, te dizer que ninguém te toca se você não quer, se você simplesmente não botar isso na prática e não sentir de verdade. Né? Não sentir de verdade a sensibilidade voltando. Né? Por isso que é o saco cheio, porque você não quer mais só coisa de cabeça, coisa teórica, e nem eu. Né? Eu quero ver uma diferença na minha vida e eu quero que você veja também. Então por isso que a gente faz, né, a tal da engenharia reversa, porque foi tão dedicado para estragar, foi tão dedicado, tão engenhado para você ficar cercado de bobalhão, tentando te impressionar, falar do mal, cuidado, esse ano tem eleição, não vai votar, blá, 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 como se fosse mudar alguma coisa, não muda merda nenhuma não. Mergulha em você, solta o resto, esquece até que tem. Né, o Calunga riu e a gente esquece mesmo, porque é de propósito, porque está tudo linkado. Quanto mais você fica ligado em porcaria, mais aquela porcaria vem para cima de você, mais aquela porta dimensional cheia de lixo vem para cima de você. Por quê? Porque você é afim, não é castigo. É que você está prestando atenção. Atenção é poder, expectativa é poder, direcionamento de consciência é poder. Pensamento desorientado é falta de poder, falta de concentração, falta de foco, falta de propósito.
Quando a gente começa a alinhar tudo isso, a qualidade da vida, do contato, né? O fluxo melhora, o fluxo é diferente. Marco, eu nunca mais vou ter problema. Não se trata disso, mas você vai gravitar longe do problema. Você não vai virar o problema. Marco, você não tem problema? Tem questões. Tenho coisas para resolver do meu dia, mas eu não mergulho de cabeça. Eu não viro o problema. Eu não incorporo o problema. Eu gravito longe da questão para resolver a questão. Resolve e solta, resolve e solta. É questão, não é coisa, não é problema, não é drama, não é ópera, não é nada. É você na dominância da sua atenção e dos seus sentimentos. Sentimento e conexão é poder, é ouro. Você tem que dar para coisa que te eleva, para coisa que você curte, que você ama. Marco, eu odeio o meu trabalho. Eu, no momento, não tive jeito. Eu tive que ser colocado numa coisa que minha cabeça, minha criação me colocou lá. Agora você está me contando um monte de coisa e eu estou ficando pirado. Não fica tudo que você faz a força para um lado correndo, o outro ganha força, porque você está fugindo de algo. É tudo ao contrário, tudo 100% ao contrário. Gente, eu queria... O Calunga falou muitas vezes isso pra gente, tá? Marco, Fernanda, é tudo ao contrário. Vocês aprenderam tudo ao contrário. Olha, ainda tomo susto. Porque é tudo ao contrário mesmo. Mesmo. Então você tem que saber o que você está fazendo com você. Precisa ter medo? Não. Precisa... não. É você entender. Você é a luz mesmo. Junto com a luz. Você é médium mesmo. Junto com, né, com a sua sensibilidade que está conectada em rede. Você não sabe mexer com isso. Aqui a gente ensina, toma distância, testa, vivencia, sente no corpo. Aí você vai sentir no corpo, não vai ser o Marco, né? Não vai ser o Calunga, não vai ser ninguém, vai ser você sentindo. Aí não tem jeito, não tem mais volta. Uma vez que você sentiu essa coisa que a gente ensina aqui, essas verdades, e o fluxo da sua vida mudando porque você está mexendo em você, acabou, acabou. Não tem mais o que falar, né? Isa, a gente costuma... Eu vou ler isso aqui. A Isa está falando aqui, ó, estranho é que esse tipo de transmissão da Matrix existe até em lugares que se dizem espiritualistas. Legal. Isa, olha, e aqui é muito interessante, tá? Porque assim, tudo é o todo. Vamos para o trabalho aqui, nosso trabalho. Tudo é o todo. Tudo são fases da consciência. Todos os trabalhos de espiritualidade possuem o seu ângulo, né? O nosso ângulo aqui, a gente sabe que isso que você está falando é real, entendeu? Matrix e tal, tem gente que dá força para isso sem saber como funciona. Aqui a gente ignora tudo isso. Nada disso importa. O que importa aqui é a ativação da sua potência quanto consciência. E isso tem fases. Você vai percebendo a sua sensibilidade de acordo com a instrução que a gente vai dando aqui, e isso vai te deixando um pouco mais consciente daquilo que você é de verdade, faz com que você mude a conexão com as coisas, passe a perceber e fazer escolhas mais conscientes, falando, não, essa qualidade de coisa, não vou dar nem atenção. Eu falo para Fê assim, ó, coisa ruim é ruim, você não tem que resmungar, nem resmungar, solta. Eu quero direita ou quero esquerda? A esquerda tá ruim, eu vou para a direita. Tá? Então, nem comenta da esquerda, acabou. Tchau, bye bye. É aquilo que eu quero dar energia, não é aquilo que eu não quero. Aquilo que eu não quero, eu sei que eu não quero, pronto e acabou. Né? Então, se as coisas vivem com a nossa energia, com a nossa atenção, com a nossa multidimensionalidade, elas também perdem energia quando a gente toma consciência delas, trabalha a sombra e solta. Esquemático, ó que esqueminha, né? Toma consciência, não abastece, porque tira a atenção e bye bye. E trabalha a sombra, porque tudo que você dá muita atenção para um lado, cria força para o outro. É da natureza. Por que é assim, Marco? Porque dentro do ser humano condicionado existe o medo. Dentro do ser humano
Vou repetir, isso aqui é importante para você entender as falas do Calunga nas últimas aulas. Toda vez que você sai correndo em uma direção, correndo, tá? Ou seja, eu quero muito, eu quero muito. O que você está temendo do outro lado? Acontece, porque o ser humano foi condicionado a procurar desesperadamente o conforto dele. Não tem problema procurar conforto. O problema é a condição do condicionamento que te colocou à parte de tudo, que te colocou numa postura sem poder. Então é automático. Saiu correndo para a direita, a esquerda ganhou força, porque você ainda não trabalhou a postura. Você ainda não está seguro de si. Você ainda não entregou para você mesmo aquele carinho, aquele amor, aquele apoio, aquele fechamento, você se blindar em você, deixar o povo, deixa o povo lá, deixa o povo ir pro penhasco, deixa ele se lascar. Por quê? Porque todo mundo é poder, todo mundo é consciência, tá todo mundo ligado com a fonte da vida. E você não tem que salvar ninguém. O que você pode fazer é você salvar você, né? Entre aspas, salvar, né? Você manifestar potenciais diferentes, né? Através da nossa metodologia aqui, e você, estando muito legal, a pessoa que está do seu lado espontaneamente vai falar: nossa, o que você está fazendo? Como é que você, no seu fluxo, no seu dia a dia, você tem uma grande sorte, por exemplo, né? Vamos colocar assim, porque eu não interrompo o fluxo da vida. Quem faz isso de verdade? É aquela mesma pessoa que em alguns momentos da vida resolveu arriscar e apostar em si e falar: ah, eu vou, vai dar certo. E deu. Por quê? Escutou a vozinha. Sabe aquela vozinha? Aqui essa voz tem nome. É o seu eu superior que está conectado com você diretamente. Não tem intermediário, não tem distância, não tem problema. O único problema, o que é? É o raio do condicionamento. Está condicionado, tem barulho, tem fala-fala, tem fala de parente, né? Tem o medo. Aí, a voz, o volume dela fica baixo, porque ela não grita. Cafezinho, porque eu estou com vontade, eu adoro café, gente. Ela não grita. Como é que você não vai interromper o fluxo da vida se tem um bando de cagaião, como disse o Calunga, em volta de você, né, na casa do terror, do place, né, dos parques de diversão, botando terror em você? Oh, vai dar errado, assustando, você é fraco, olha o sistema, olha o imposto, olha o governo. Como é que você vai estruturar isso? Com esse bando de cagaião em volta de você, né? E aí, ó, Marco, mas eu vou escutar aquela vozinha, eu sou, né? Vou ficar louco, né? Tem várias questões que estão envolvidas nisso, né? Coragem, vontade de ser espontâneo, tem muitas coisas que estão envolvidas e que você não está acostumado a ser espontâneo, né? E que se você for espontâneo e der força para essa voz que vai te inspirar, da onde que você vai sair? É a questão. Vou melhorar. Se você mudar, quem é que você vai incomodar? E se você incomodar, o que isso vai despertar de sentimento nas pessoas? Inveja? Você tem medo de inveja? Tem medo de olho gordo? Tem medo de gato preto? Tem medo de passar embaixo da escada? Brasileiro, hein? Entendeu? Tem muitas coisas ligadas, gente. E é ligado o tempo todo. Marco, você está me falando um negócio, estou ficando até tonto. Dá muito trabalho. Não dá trabalho. A gente explica de um jeito simples, fácil, para você compreender que essa sua ligação ela vai se manifestar no seu corpo em uma semana, 2, 3, um mês, se você seguir essa metodologia. Para que isso, Marco? Para você sentir. Uma vez que você sentiu, acabou a sua dúvida. Você vai entender que o que a gente passa aqui é a raiz de tudo. É a raiz de tudo, não tem para onde correr, como disse o Calunga. Não tem, porque isso é multidimensional. E as coisas vão se manifestando de acordo com as crenças. Então, crença é a linha de programação, é a razão pela qual a multiplicidade da criação acontece. É a razão pela qual muitas coisas sem explicação nesse mundo acontecem. Uma vez o Calunga falou isso e é verdade. É a raiz de tudo. A multidimensionalidade é real, gente. É a raiz de tudo. E a manifestação física desse holograma maluco que permite que aconteça um monte de coisa, sem explicação. E é real. É real. Então, para de perder seu tempo, né? Para de ter medo da Matrix. A Matrix é o todo também, é o jogo da vida, é o jogo da consciência.
E aqui a gente quer ativar os nossos potenciais. Depois que isso aí está ativado, não interessa, pode fazer o que quiser. Não interessa Matrix, não interessa ET, não interessa reptiliano, não interessa nada. Uma vez que você criou consciência de você, acabou. E esse fluxo começa a ficar mais tranquilo, menos impactante, menos cheio de cagaião em volta de você, botando medo, você não vai se importar. E é o que eu falei. Marcos, vocês falam que tem que se afastar um pouco. Tem que se afastar um pouco. Por quê? Porque a sua conexão sensível, a sua internet viva está ligada com o povo. Você está sentindo o povo mesmo. Está sentindo a tia, a avó, a mãe, o irmão, encarnado, desencarnado. Você está em sintonia com essa galera. Então, quando você sai um pouquinho deles, você começa a concentrar a vitalidade em vocês. Se vocês não repararam, eu acho que tem gente aqui que já acompanha o trabalho, mas tem gente nova. Vocês já refletiram que esse tipo de coisa que a gente entrega aqui, isso explica a razão pela qual muitas pessoas se isolam, né? Coisa monástica, os monges tibetanos e tal. É isso. Porque eles concentram a vitalidade, a coisa, neles. O mundo exterior é um desafio, né, gente? A gente está aqui num desafio muito grande, muito maior do que eles. Se a gente fizesse uma tribo aqui, se fechasse nela e ficasse lá, fazendo exercício, né, com a mente e tudo mais, fazendo esse treinamento todo, a gente tem um desafio maior, concorda? Né? Então a nossa experiência é diferente nesse sentido. Mas essa é a explicação. Porque eles concentram a vitalidade neles. Para de dispersar em rede, em níveis de consciência mais baixo. O que é níveis de consciência mais baixo? Vamos traduzir. Crença do povo. Crença na doença, na fraqueza, na fragilidade, na economia ruim, nas coisas que não dão certo. Crença na lei de Murphy. O povo gosta da lei de Murphy, né? É a lei de Murphy, né? O Calunga fala, eu odeio esse Murphy. Né, gente? Então, essa é a explicação. Por que eles se isolam? Né? Claro, existe um motivo religioso, porque foi uma maneira de sistematizar, né, muitos deles. Mas não se trata mais só de religião. Quando você adquire o conhecimento para entender por que eles fazem desse jeito. Né? Então, nossa recomendação é: para de frequentar o povo um pouco, fica mais na sua, aprende a meditar. Não gosta de meditar, faz o exercício que a gente propõe aqui, tem vários exercícios, link na bio, tá tudo organizado. Faz as meditações guiadas, vai se acalmando, vai acalmando o seu coração, vai ficando mais em você, para você sentir, para você acumular vitalidade, para você descolar um pouco dessa realidade de rua sem saída, que disseram para você que é a única que tem, só tem uma rua. Não é verdade, não é verdade. Tem multidimensionalidade, você tem escolha, mas você precisa se qualificar. Precisa se qualificar. Merecedor todo mundo é. Está todo mundo ligado com a coisa. Né? Não é porque é Matrix, não é porque tem outro tipo de consciência, outras qualidades de consciência. É que nem música, cada um gosta da sua. E o todo não tem preconceito com nenhuma delas, entendeu? Mas se você quer sentir um efeito diferente na sua vida, você precisa escolher criar uma rotina saudável, que o nosso amigo está falando aí de novo, o Zênio, né? Boa noite. Criar uma rotina saudável, que te eleva, que te coloca para dentro um pouco, descolado do populacho, para que você tenha sensações corpóreas, físicas. Você está fazendo as pazes com a sua consciência, com a existência, com o seu ser, com as suas energias, com a sua mediunidade, com a vida, através desse trabalho. Você está fazendo as pazes metodicamente, um pouco por dia, pouco por dia, pouco por dia, né? Inclusive, lembrei de uma coisa legal, que eu estava me preparando para vir para cá, né? Sem a menor ideia do que eu ia falar, eu sabia qual era o tema, mas não... E aí eu lembrei que o Calunga falou assim, da mudança, né? Isso é muito legal, isso é interessante para tirar a gente da caixinha, tá, gente? Houve uma época, dentro desse trabalho, que a gente inverteu todos os horários, todos. Acordava tarde, dormia, sei lá, era tudo ao contrário, ao almoço, jantar, a gente foi invertendo tudo na rotina, do jeito que a gente podia, tá? Aí ele falou assim, na outra live, que se você não assistiu, assiste, vale a pena. Falou assim, que é tão fácil você colocar uma mudança na sua rotina, né?
Então, sugestão do Calunga, tá? Ah, vou tomar café da manhã. Por que você toma café da manhã sempre no mesmo lugar da mesa? Muda. Muda o lugar amanhã. Depois da manhã muda de novo. Aí daqui a pouco volta para o mesmo. Aí volta, vai para o outro lado da mesa. Você pode fazer pequenas mudanças de dinâmica no seu dia para incorporar a mudança no seu dia. Para você se habituar com a mudança, porque a mudança é a vida. A vida muda, ela é dinâmica, as coisas mudam. Isso é importante, você está entregando para você uma mensagem que você vai indo mais de acordo com a natureza da vida, que é mudança, que é movimento, né? Então você pode fazer isso no café da manhã, no almoço, você pode fazer isso com o horário do seu exercício, com o horário das suas coisas. Por que você vai fazer sempre igual, né? O Calunga brincou assim na outra aula. Ele é um soldado do yoga. O que ele quis dizer com isso? Agora eu vou botar minha cara a tapa, né? Porque eu era muito rígido nos meus horários, nas minhas coisas. Tudo que você faz força para um lado, tem o outro. Então, se você está fazendo muito esforço para se manter numa direção, você está com medo da outra? Está com medo da falta de ordem? Está com medo do quê? Entende? Então, você não precisa ser escravo de nada, serviçal de nada e nem temer nada. Olha o que eu estou falando para vocês. Isso aqui gente, é uma coisa tão sutil, mas tão importante e tão criadora de realidade, responsiva, em loco. O que eu quero dizer com isso é isso daí cria realidade. Então, quando você está botando muita direção, muito controle, muita coisa ferrenha numa direção, sem perceber que você pode estar com medo de outra coisa. O que foi? Apertaram muito você quando você era criança? Seu pai era um controlador, sua mãe era uma controladora, e aí você virou um neurótico, e aí você está com medo da desordem? Pode ser outras coisas, outras questões. E aí você é uma pessoa que não pode colocar nada fora do lugar, senão você fica doido, perde o controle, eu não vou me perder, você está com medo de se perder. Você vai se perder. Esse que é o problema. Porque você precisa mexer na raiz, falar, não, peraí, nada a ferro e fogo. Se tem dois lados, por causa do condicionamento, porque fomos pessoas condicionadas pelo medo, então se eu estou fazendo muita força para um lado, eu tenho que olhar o outro. Eu tenho que conversar com o outro. Ah, esse outro existe. Ah, então é porque eu tenho medo de me perder. Estou combatendo, sou um soldado da luz. Ai, gente, ai, meu Deus do céu. Deixa eu tomar uma... Vou falar de novo, que é para você pensar aí. Ah, é porque eu preciso salvar, eu sou um soldado da luz. Tomar um golinho d'água para você pensar. Vamos meditar para o mundo. Ah, que coisa bonita. Será? Como diz a trend, né? Ah, peraí. Vamos falar disso daí, Zênio. Bem legal isso que você está falando. Ó, já falamos disso daí. Ó, isso é muito interessante, gente, porque assim, olha o que eu vou falar, isso é tão comum, mas é tão comum. Eu falei para vocês, ó, é tudo ligado em rede, é tudo consciência, você é um tecido, você é uma luz da luz, você está junto com, e são fases de consciência. Ai, vamos meditar para o planeta, pela paz mundial, você está se conectando com o planeta, e não vai, entendeu? É interessante. Tem esses experimentos, né, de meditação, é muito interessante. Mas não faça isso. O Marco não recomenda. Tira a capinha de herói, pendura no armário. Você não é responsável. Deixa para quem é responsável. Cuida da sua energia, cuida da sua vida, cuida da sua inspiração. Eleva o meio em que você está inserido através da sua espontaneidade, da sua força, da sua energia, de uma posição energética de conexão real com você e com a vida, ao invés de querer se meter em coisas que você nem sabe onde vai dar, coisa que não é responsabilidade sua.
Parece bonito. Ai, como ele é humano, como ele é humano. Não, você é tonto. A vida é uma coisa, um caleidoscópio maluco, que você não está no controle, não vai ficar nunca. E são bolhas de realidade, é múltipla dimensão infinita. Então, vai meditar, então medita pelo infinito, porque se você for querer fazer coisa, né, para mexer com o planeta Terra, você vê, parece coisa bonita, né? Mas não é, entendeu? Tem até trabalho para, conecte o meu coração com o seu. Conecta aqui, ó. Tô tentando ficar só no meu, porra. Tem uns trabalhos por aí que fala assim, vamos nos conectar, vamos colocar o nosso coração. Imagine um fluxo de energia vindo para mim e de mim para você. Imagina os cambal, mano. Corre, que é fria. Né? Sai fora. Tá errado isso aí. Por quê? Porque tem conexão em loco, você já está mal, você já está vibrando baixo por causa das crenças. A sua mediunidade, hoje, nesse momento, já está conectada com tudo. É ao contrário, você tem que desconectar, tem que sentir você, tem que dar voz para o seu eu superior que está aqui, ó. Ele não grita, o eu superior ele cochicha, é uma inspiração, é um fluxo, é uma energia que te atira. Ele já te levou em coisas boas. É quando você não deu ouvido para mais ninguém, se atirou, resolveu apostar, era ele, no seu ouvido, vai, não escuta ninguém não, vai que vai dar certo. Era ele, era o seu eu superior, entendeu? Então é ao contrário, desconectar, você tem que sentir você tem que cuidar de você, tá bom? Né? Aí o nosso amigo está falando assim, a ideia de que Deus está na ordem e não no caos, e temos do caos, temos medo do caos. Tudo besteira, tudo maluco, tudo doido, né? Por quê? Porque eles partem do princípio, Zênio, de uma visão humana. É a mesma coisa que falar que, né, Deus é Jesus e Jesus é Deus, e Deus é um homem. E aí confunde, aí é tudo confuso. É homem com Deus, entendeu? É uma perspectiva. A pessoa que fala essa ideia já parte de uma ideia do quê? De ordem e desordem, dualidade. Mas o todo é tudo. O todo não vê nessa perspectiva, né? É muito interessante. Tá meio feio isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Isso representa bem, não estou dizendo que isso aqui é o certo, mas quando você tem um yin e yang e começa a girar, o que vira? Uma coisa só, né? Vira uma coisa só. Essa é a ideia. O todo é tudo. É a ordem e a desordem. É a morte e a vida. É a guerra e a paz. É tudo. Tudo é o todo vivendo através de todos, contando histórias para si mesmo. A gente não gosta disso, o Calunga falou, né? O Calunga falou assim, o ser humano não gosta, mas o todo não tem humor, no sentido assim, de gostar de uma coisa ou não gostar de outra, né? Gosto de uma e não gosto de outra. Não é um ser humano. Ele vive, conta histórias a partir da nossa própria faceta de personalidade que está espalhada multidimensionalmente. Então, para o todo, caos e ordem é a mesma coisa. São variações, né, de energia, digamos assim, da expressão da energia. Por quê? Energia é aquilo que a gente faz com a gente. Energia é aquilo que as escolhas, né, que elevam, né, nos aproximam mais desse estado de consciência mais elevado, e são faixas de consciência, vai se aproximando, ou vai se afastando, né, sentindo mais os efeitos dessa desconexão. Que, portanto, tem o paradigma, que coloca a gente afastado mesmo, né? Cheio de filosofia, cheio de macumba, cheio de coisa para falar, ó, você é afastado. Não, você não é. Isso é uma escolha, né? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Isso aí. Nossa amiga falou de ego, né? É o ego espiritualizado, né? É a falsa espiritualidade, no sentido assim de que assim, não é que é falso, porque não tem falso verdadeiro, mas tem aproximação, consciência de si. E nesse caminho tem muitas vertentes, muita coisa que distrai, muita coisa que afasta, muita coisa que faz com que a gente não tenha instrumentos reais de perceber as coisas e mudar a gente no agora e fazer uma coisa verdadeira com a gente para poder sentir, né? Tem que sair do mundo das ideias para o mundo da ação, né? Inspiradora,
que te dá força, que te dá energia, que não te coloca numa condição assim, com novos condicionamentos. Aqui é tudo ao contrário, a gente está tentando tirar, falar, olha, quanto mais você fica em você, mais espontâneo você fica. Tem um preço, você vai ser diferente. E as pessoas vão te olhar feio, não vão te olhar bonito. Não vão aplaudir você quando você falar, não, eu não vou na casa da tia, eu não vou no aniversário, eu estou de saco cheio, eu quero ficar na minha. Eu não quero participar, porque eu quero ficar, tá tão bom ficar aqui, né? O Calunga diria isso, tá tão bom ficar aqui, eu não quero sair daqui. Ah, mas você não vai, que é seu ingrato. Aí começa a querer puxar. Por quê? Você está mexendo no tecido do seu jogo. Quando você não estava consciente do que a gente ensina aqui, você se comprometeu num papel, num vínculo social, numa corrente onde a sua conexão sensível, mediúnica, está comprometida com esse povo. Você começa a recolher o alimento energético dessa peça que está em volta de você, vai incomodar. Vai incomodar, é normal que aconteça, entendeu? E vai ter interferência para tentar te puxar de volta. Aí é uma tarefinha sua, né? Então, o que acontece? Tudo isso é o fluxo da vida, mas tudo isso te aproxima de uma qualidade maior, de uma espontaneidade maior, de uma inspiração maior, ou te afasta um pouco, né, da fonte, digamos assim, para experiências ligadas a um tipo de consciência um pouquinho mais complicado, porque aí você se atira nos problemas, você vai junto com eles, seu coração palpita, você está numa rua sem saída, você não vai puxar a multidimensionalidade e falar, nossa, né, não tem não, é isso aqui mesmo, porque tem um monte de corvo em volta de você falando que é só isso aí mesmo. Ai. A gente se diverte, né? Tem que dar um pouco de risada. Peraí, eu tô me complicando aqui com a tela, né? Ressonante nona onda. Eu não sei o que é ressonante nona onda, mas é que é a nossa onda, né? De praticar, de fazer as coisas terem um sentido real, sair do mundo da teoria, da fantasia e aplicar na prática, né? Então, você já permite que a vida flua, né? Através de você. Só que você está melhorando a qualidade aqui com a gente, tá bom? Tem gente nova aqui e eu tenho que falar, ó, isso aqui é um curso. Essa live aqui vai ser publicada de novo amanhã. Amanhã eu vou começar a publicar exercícios novos do tema novo, né? E aí vai estar aqui no perfil e no link da bio. No link da bio tem o trabalho organizado, tem aula com os espíritos, tem aula comigo, tem aulas mais antigas, né? Com a Fê, eu e a Fê, tem várias coisas lá para você ir usando um instrumento e poder, né, sentir o que faz sentido para você no seu momento, né? Como eu disse, conforme você vai usando, intensificando, as coisas vão mudando a sensação, vai mudar quem você pensa que você é, né? No agora, certo? Estava falando também, coisa importante, quando eu acordei hoje eu notei que eu já ia puxar um padrão de ontem. Então, você também acorda, já fica no agora. Não fica, ai, você disse aquilo, lembra, Chiquinha? Para com esse hábito. Você está puxando sempre a mesma possibilidade da pessoa, das situações. Para de ser saudosista, entendeu? Saudosismo, não faça essas coisas. Olha, é tudo literal. É tudo literal. Quando você vai para trás, você vai tudo para trás. Você não fica, não é uma partezinha. Não, eu estou só comentando. Eu só estou comentando. Não, você não está. Você está indo para trás. Você está voltando quimicamente, energeticamente, sensoriamente. Você está indo para trás, né? Ah, você está falando do exercício, ô Zênio? Passa rápido? Enfim, você volta, o seu ser volta. Ah, mas você vai indo, vai trabalhando de acordo com o seu tempo, né? Nosso amigo está falando, passa muito rápido, mas são 15 dias, né? 15 dias de trabalho com um tema, depois vai o outro, né? Então, você vai trabalhando de acordo com o seu tema, né?
No nosso curso que eu estou desenvolvendo aqui, a gente vai ter módulos, né? E depois, mais para frente, de repente uma assinatura ou alguma coisa, de repente a pessoa já adquiriu os módulos e depois vai querer ficar um assinante constante. Aí a gente vai bolar alguma coisa, né? Mas vai ser diferente, a trilha vai ser mais ajustada, mais guiada, mais... vai ser diferente, tá? Mas enfim, isso ainda tá no rascunho, né? Eu tô fazendo aí. Mas, enfim... Eu ia falando, né? Não seja saudosista, é no agora. O agora é importante por causa dessas coisas. Você tem a oportunidade de fazer essa engenharia que a gente propõe, de perceber a sua consciência para onde ela está indo, de perceber que você pode tirar a repetição do padrão. A vida muda, mas você tem que mudar. Você, de propósito, ao contrário de outras... Olha, agora eu vou fazer uma conexão com uma coisa que eu já tinha falado. Ao contrário de outros tipos de experiência de consciência, o ser humano, ao manter consciência de si e perceber que a natureza é mudança, quando de propósito começa a fazer mudança no seu dia, a pessoa está mexendo na energia, na personalidade, está mexendo na conexão que ela tem com o entorno dela. Então, às vezes, você está pensando que você está só mudando de lugar no café da manhã, mudando de lugar no almoço, mudando o seu hábito, fazendo um exercício de manhã, aí no outro dia você faz à noite, aí no outro dia você faz no meio da tarde, você para a sua rotina. Se você tiver a possibilidade de mexer no seu horário, de propósito, assim, sem pensar muito espontaneamente, mas de propósito, hoje eu vou fazer uma mudança. Você está entrando num fluxo natural da vida, e está mantendo a consciência, é um exercício, tá, gente? Mantendo a consciência de que você pode mudar. É uma mensagem que você está jogando para dentro, eu posso mudar. Eu gosto da mudança. A mudança não me assusta. Cada coisinha tem um símbolo. Cada coisinha mentalmente tem um significado. E você está dirigindo o fluxo de atenção. Ou seja, você está ampliando o leque de escolha de propósito. Ou seja, você está saindo da inconsciência de si. Você está parando de agir no impulso emocional, no impulso dos outros, no fala-fala. Você está descolando de propósito das pessoas e aumentando a sua possibilidade de escolha quando faz essas coisinhas que parecem simples, mas não são. Quando você fala zero, vazio, observador, num hábito automático, você na verdade está fazendo uma mudança em você no agora. É por isso que o agora é importante. Porque você precisa desses instrumentos para sinalizar para o seu eu superior, para a vida, para a sua energia, que você quer mudança, que você não se assusta com mudança, porque você se assusta com mudança. Eu me empolgo quando eu faço um... Você se assusta com mudança. Mudança não é bom. Por quê? Porque é o diferente, é o desconhecido. Tem uma série de coisas que estão atrás dessa engenharia que o pessoal botou aí, do paradigma, para assustar. E uma coisa vai puxando o fio da outra, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Quando vai ver, você não quer mudar nada. Por quê? É medo. De novo, o medo. Márcia, Márcia está falando que não consegue fazer diferente, mas tem essas coisas, assiste essa aula, eu vou publicar de novo, aqui e também na playlist, para você refletir, para você buscar de onde veio essa dificuldade de fazer diferente. Tem medo do desconhecido, medo de dar errado, medo do julgamento dos outros, porque você é uma pessoa, aí você começa a frequentar esse trabalho, você começa a mudar, vai desagradar. O que vão falar de você se você for mais espontâneo, se você não se importar da maneira que você ri, da maneira que você se veste, da maneira que você investe em você? Não se engane. Quando você começa a se destacar, está todo mundo de joelho. Quando você se levantar, a pessoa fala, volta aqui, fica de joelho também. Mas por que eu vou ficar de joelho? Você que levante, né? Você que sai dessa condição. Incomoda. Incomoda quando você muda, porque você mexe no jogo. E aí você mexe em você. E aí, o que você está acostumado a dar satisfação? E aí?
Não vai dar mais satisfação para as pessoas? Não vai pedir desculpa por existir, pedir desculpa por apostar em você, se explicar por que é que você está fazendo as coisas? Ai, meu Deus do céu, eu adoro quando eu faço um... é muito bom, né? Pra gente compreender, assiste, tem medo atrás disso, tá? Tá bom? Isso, ó, o Zênio tá falando. Zênio, você tá safado, como disse nossos amigos. Conforme você percebe como você vai entendendo mais, é tudo aproximação, é tudo fase da consciência. Nunca é a mesma coisa. Porque sempre tem uma informaçãozinha que conecta com outra, que faz uma ponte com uma outra, que conecta com uma outra, que você vai percebendo. Fala, caraca, é um treinamento mesmo, é um condicionamento, né? É um lance de treinamento. Então, já que treinaram, vamos treinar ao contrário. Agora a gente vai treinar que é pra gente ficar forte, pra gente pegar nosso poder na mão de verdade, pra gente parar com essa palhaçada, somos todos médium, todo médium. E daí? Isso é grave, isso acaba com a sua saúde, detona você, acaba com você. Então eu ataco muito essa questão, gente, exatamente para que vocês que estão aqui comigo, que eu os considero alunos junto comigo, a gente está construindo esse trabalho, mas para que vocês não fiquem nessa sopa de cocô que tem por aí, para vocês sentirem na pele, para vocês saírem desse negócio aí, e sentir de verdade, vocês são médium mesmo, mas precisa fazer uma engenharia para sair dessa conexão ruim que vocês estão hoje. Entendeu? Porque isso faz diferença, isso te traz ânimo, isso te traz energia, te traz coragem, te traz força, faz você apostar nos seus sonhos, faz você acordar de manhã com 500 mil watts, dizendo, eu sei o que é isso, eu passei por isso. Faz você acordar de manhã e falar, meu Deus, vou explodir. Por isso que eu insisto nessa questão, ela é muito importante. Porque ela é a diferença entre você sentir a conexão com a vida e se sentir o banidinho. Ela é a diferença, essa questão da mediunidade que a gente ensina aqui, é a diferença entre você sentir que você está desconecto com a vida ou sentir que você é uma força, uma energia inexplicável. Então, se você faz o passo a passo que a gente propõe, você vai sentir, não tem como. A vida vai te mostrar. A vida não é trouxa. O seu eu superior não é otário. E não é o Marco. Por isso que a gente fala, olha, não acredita, faz para ver onde vai dar. Né? Com aquela esperteza que o agente da luz tem aqui. Você é o agente da sua luz. Né? Antes que alguém fale assim, mas você não é, né, coisa de assim, só vamos salvar o planeta. Você é agente da luz. Não, é agente da sua luz. Né? Que você mexe na sua luz como um agente ativo, né? Que está despertando para si, certo? Eu ia falar mais alguma coisa aqui. Se incomoda. Nossa amiga aqui, ó, a Márcia, está falando que as pessoas se incomodam. Claro que incomoda. Você está mexendo no jogo, você está tirando energia dos outros, das coisas, de porcaria. Você está ficando diferente, você vai virar outra pessoa. Então não tem como não incomodar. Aí a sua tarefa é ficar firme, entendeu? Apostar em você, segurar a onda, né? Segurar a onda. Olha, gente, eu acho que é isso, né? Nossa live de hoje tá acabando. Então, eu vou publicá-la de novo, que eu achei muito legal, várias conexões, várias aproximações diferentes, ângulos diferentes para você entendendo as questões, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Vamos encerrar por aqui a live oficial. Eu vou fazer esse corte, né? Foi muito bom estar aqui. Muito bom, muito legal. Fica em você, cuida de você, né? Capricha no seu ser, nas suas coisas, né? Não se larga, não se deixa levar. Esperto, espertona. De manhã já, ó, é hoje, agora. A pessoa fez uma coisa horrorosa para o seu ontem. Agora, olha que dificuldade, hein? Você largar o que a pessoa fez, o que a pessoa falou, agora, zero, vazio, observador, zero, vazio, observador, até que a pessoa manifeste diferente. É você que tem que fazer isso, porque você criou um padrão, uma expectativa da pessoa, uma expectativa da atitude dela. Para com isso, que isso para com você. Para com isso, que isso para com você. Última dica da live.
tem uma pessoa da sua convivência que está te dando trabalho, enchendo o seu saco. Você já espera que ela encha o seu saco. Você está manifestando a pior versão dela. Interrompe isso de propósito. Faz a experiência. 0, vazio, observador. 0, vazio, observador. Está conversando com ela, mas está aqui. 0, vazio. A pessoa vai mudar, porque você está falando, não é mais. Não preciso mais disso. Eu estou consciente, eu estou escolhendo. Você vai ver, vai lhe cair a bunda, a pessoa vai mudar de comportamento, tá bom? Vou terminar a live aqui para fazer o corte. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente já responde.